Estamos na expectativa. Paz do Senhor, pastor Adair Gomes, a paz do Senhor, Vitória, linha aberta. A paz do Senhor, pastor José Maria, a paz do Senhor aos irmãos internautas, a todos que estão conectados conosco neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Pastor José Maria, para mim é um prazer muito grande, é um grande alto privilégio participar deste momento tão especial, desta campanha elaborada por você, e eu estou muito grato, já quero lhe agradecer pelo convite. Eu não poderia, de forma alguma, recusar um convite desse, porque é um privilégio estar participando com você dessa live para ministrar a santíssima palavra de Deus. Muito obrigado, meu querido irmão, companheiro. Amém, pastor Adair. Para nós é um privilégio muito grande, eu creio que para todos os internautas, desde cedo que estamos aí divulgando, alguns dias já viemos divulgando, hoje, esse final de semana mais intensamente, o povo está na expectativa, né? Todos de receber uma palavra, de receber aí algo da parte de Deus, através dessa campanha que Deus tem abençoado, vai abençoar hoje e vai continuar abençoando. Então nós já vamos seguir aí com o pastor em definitivo, para o pastor orar por nós, ministrar a palavra de Deus e orar por todos os nossos internautas. Internautas de todas as partes do Brasil participando nesta noite, glorificando a Deus juntamente conosco. Linha aberta, pastor Adair Gomes, estamos aí com o senhor em definitivo agora. Muito obrigado, pastor José Maria. Mais uma vez, eu quero agradecer, meu querido irmão, por esse privilégio. A vocês, queridos irmãos internautas de todo o Brasil, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em vossos corações. Eu quero deixar os meus cumprimentos também aos irmãos aí da Fundação Reviver, aí do Sarutaiá, os nossos idosos que estão aí nesse cantinho que Deus preparou para vocês. Eu quero, neste momento, sem perca de tempo, compartilhar de um texto sagrado da palavra de Deus, e é um texto bastante conhecido, mas Deus tem uma palavra para os nossos corações neste texto sagrado, que eu quero convidar a todos que têm a possibilidade agora de pegar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Abra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 a seguir. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Quero compartilhar com vocês deste texto sagrado, e Deus certamente falará ao seu coração. João, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Somente até aqui, eu quero que os irmãos que me ouvem agora, que acompanham esta live, se possível, curve a sua cabeça e ore comigo, preparando o seu coração para receber esta palavra. Querido Deus e amado Pai, eu me coloco diante da sua presença para, neste momento, meu Deus, compartilhar da sua palavra com
todas estas pessoas que nos acompanham neste momento através da rede social em todo o Brasil. Eu peço ao Senhor que abra os nossos corações e que a palavra do Senhor seja encaixada em nossos corações e venha produzir frutos, efeitos maravilhosos e extraordinários. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, eu sei que este texto sagrado que eu acabei de ler com vocês é um texto sagrado bastante conhecido de todos nós. Mas quero dizer a vocês que este é o capítulo de inúmeros santos no leito da morte através dos séculos. Consiste em uma parte do discurso prolongado e proferido por Jesus Cristo aos discípulos na noite em que ele foi traído. Apesar de sentir profundamente tocado na sua própria alma, Jesus queria, antes de tudo, confortar os corações dos seus discípulos. Isto mostra não somente o seu grande amor, mas também mostra como ele governava o seu próprio espírito. O Senhor Jesus aqui, ele, reunido com os seus discípulos, ele percebe algo nos corações de seus discípulos que somente ele poderia perceber. Ele percebe que os corações dos discípulos estão tristes. E como não se bastasse aquela tristeza profunda, os discípulos estavam com os seus corações turbados. Naquele momento, o Senhor Jesus, ele usa essa expressão dizendo: não se turbe o vosso coração. Meus amados, podemos fazer uma indagação e perguntar por que os corações dos discípulos achavam assim tão tristes e turbados. Quero dizer a vocês que, por alguns motivos, eu posso citar 3 motivos pelos quais os corações dos discípulos encontravam assim turbados. Primeiro, Jesus havia dito que um deles ia traí-lo, que foi o caso de Judas Iscariotes. Podemos deduzir que não foi muito fácil para os discípulos assimilar que um deles ia trair Jesus. Segundo, Jesus havia dito que o seu discípulo, o mais intrépido deles, ia negá-lo, que foi o caso de Pedro. E terceiro motivo, Jesus havia deixado claro que ele mesmo ia desaparecer do meio deles. Ou seja, Jesus falava da sua morte. A caminho de Jerusalém, Jesus deixa bem claro que ao chegar em Jerusalém, ele seria crucificado. Mas estava chegando a hora dele ser traído, estava chegando a hora dele ser negado, estava chegando a hora dele desaparecer do meio dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, então, eles estavam com os seus corações turbados. Eles tinham abandonado tudo e concentrado suas esperanças no amado Mestre,
na expectativa de que ele restauraria o reino a Israel. Mas agora, na concepção deles, todos esses planos estavam por falhar. Eles não haviam ainda assimilado que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. Jesus, então, percebendo e entendendo a situação de seus discípulos, ele vem com essas palavras consoladoras, dizendo: não se turbe o vosso coração. Meus amados, estas palavras de consolação, portanto, foram ditas na véspera do dia em que Jesus e os seus discípulos se viram nas mais profundas trevas, a que o universo jamais assistiu ou pôde ver. Porém, eu quero dizer a vocês que os crentes não devem recear quaisquer trevas, porque tenha certeza de que estas palavras serão uma consolação verdadeira, pois encontram-se nelas o remédio infalível para uma doença antiga e comum, chamada tribulação do coração. É possível que eu esteja falando com pessoas, crentes, não crentes, que estão nesse exato momento amargando uma tristeza no seu coração, ou até uma angústia profunda, e o seu coração está turbado. Porém, o Senhor está falando: não se turbe o vosso coração. Em seguida, o Senhor Jesus, ele diz: crede em Deus e crede também em mim. Meus amados, a causa de o coração se achar dominado pela tristeza, pela angústia, pela preocupação excessiva em uma só palavra, é incredulidade. A cura, em uma só palavra, é fé. Por isso o Senhor Jesus, ele disse: crede em Deus e crede também em mim. O elemento do remédio infalível é firmar os pés na rocha e crer em Deus e em Jesus Cristo. Muitos confiam no pastor, na igreja, no professor, mas deixa eu falar uma coisa: não há substituto para Jesus. Há momentos em nossas vidas que somente Ele pode consolar verdadeiramente. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. No prosseguimento, o Senhor Jesus afirma: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vale a pena lembrar que Jesus não tinha aqui onde reclinar a sua cabeça. Nós também não temos aqui casa permanente, mas buscamos a futura. Quando Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, ele estava dizendo que na casa do Pai há lugar para todos. Portanto, o Senhor está dizendo: não turbe o seu coração. Não turbe o seu coração por ter que morar, se necessário, numa cabana durante 50 anos, visto que você vai passar a eternidade num palácio. Não turbe o seu coração por ter de morar de aluguel, se assim for necessário, por toda a sua vida, pois lá no céu você irá morar numa mansão cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Certa feita, Jesus
disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, há uma cruz no cristianismo para levar. E há problemas, há lutas, há adversidades, há sofrimento. Às vezes, as ondas batem com tanta força no nosso barco que a nossa força se esgota. O coração se entristece e fica atribulado. Mas o comandante está dizendo: não se turbe o vosso coração. Lá está a casa do Pai. E lá na casa do Pai não há tribulação. A casa do Pai é onde há paz, há gozo, há alegria, onde não haverá dor, onde não haverá mais lágrimas, tristeza, tribulação, onde Deus enxugará de nossos olhos toda a lágrima. É preciso que nós entendamos que este mundo é cheio de tribulações, angústias, tristezas, decepções. Mas não podemos baixar a cabeça, não podemos nos entregar à tristeza, não podemos nos entregar ao desânimo, ao desencorajamento. É preciso levantar a cabeça e saber que Jesus Cristo disse, ele não nos enganou, que neste mundo teríamos aflições, mas é ter bom ânimo, porque ele venceu e nós também venceremos. Paulo disse o seguinte: uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. É preciso avançar, crescer e progredir na fé, enfrentando as lutas, as tribulações, as adversidades, crendo que o Senhor nos fará vencedores, porque a sua palavra diz que nele, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Jesus, animando os seus discípulos, disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Depois ele disse: vou preparar-vos lugar. Olha que coisa linda. Jesus foi preparar-nos lugar. Portanto, não turbe o seu coração, porque o mundo não quer conceder-te lugar. Aquele que nos preparou a salvação está agora preparando um lugar lá no céu para cada um de nós. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Meus amados, Jesus está falando neste texto sagrado que ele que veio, morreu na cruz, ele que consumou a obra da redenção, fazendo expiação pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, ele disse: virei para vos buscar, e levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava falando com os seus discípulos que era necessário que ele passasse por todo
aquele processo de sofrimento. Porque ele ia ascender aos céus após a ressurreição e depois voltaria para nos levar, para que onde ele estiver, estejamos nós com ele. Isso conforta os nossos corações. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias de preocupações, dias de sofrimento, dias de crises. Crise política, social, econômica, crise moral e espiritual. A humanidade vive hoje dias de perplexidade. Os acontecimentos ocorrem numa velocidade tão grande que não temos nem tempo para pensar neles. Todas as pessoas sentem que alguma coisa tremenda está para acontecer repentinamente. Muitas pessoas se perguntam: quando será isso? Para onde nós estamos caminhando? Onde vai parar tudo isso? Tem gente que mesmo sem entender nada de escatologia bíblica, estão dizendo em desespero: meu Deus do céu, isso só pode ser o fim do mundo. Outros estão perguntando: será que o fim do mundo é realmente um fato? Meus irmãos, a Bíblia Sagrada tem resposta para todas as indagações e anseios do coração do homem, até ao ponto que nos é permitido saber. Apesar dos ataques filosóficos contra ela através dos séculos, as profecias bíblicas estão se cumprindo uma após outra e irá se cumprir até o dia em que Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E ele está dizendo: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estamos vivendo dias tenebrosos, dias de trevas, dias de apostasia, dias de abandono da fé verdadeira. Todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de grandes tribulações, catástrofes que acontecem nesse mundo afora. Na verdade, a humanidade está perplexa. O mundo está turbado. O profeta Ageu profetizou dizendo que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. E nós estamos percebendo que o mundo está abalado, as nações estão abaladas. Aquelas nações de primeiro mundo que não conhecia crise econômica, hoje estão em crise. O mundo está abalado. Mas Ageu profetizou que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Eu entendo que este reino que não pode ser abalado chama igreja. A igreja é composta por pessoas remidas, redimidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro.
Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto o mundo está abalado, a igreja precisa estar alerta, aguardando a volta de Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, há muitos crentes que apostataram-se da fé, ou seja, abandonaram a fé verdadeira, desanimaram. E muitos estão caminhando para o desânimo, para a apostasia, para o abandono da verdadeira fé. Infelizmente, existem cristãos que não passa de um monte de ossos secos. Já não tem mais fé, já não tem mais a presença de Deus, já não crê mais no arrebatamento da igreja, já não vão mais para a igreja, já não leem mais a Bíblia Sagrada, já não creem mais nas promessas de Deus, morreram na fé. E tudo que o diabo quer é que os cristãos morram na fé. Eu disse que, infelizmente, há muitos crentes que não passam de um monte de ossos secos. Aí eu preciso ir com vocês em Ezequiel 37. O que é que nós temos no livro de Ezequiel, no capítulo 37? Ali a palavra do Senhor nos mostra que nem tudo está perdido, ainda resta uma esperança. Os crentes que morreram na fé podem dar a volta por cima. Há uma esperança. Ouvir a voz de Deus, levantar a cabeça, se arrepender e ser restaurado. Em Ezequiel 37, a Bíblia Sagrada mostra algo inusitado. Ezequiel era um profeta judeu, servo do Deus Altíssimo. Certo dia ele teve uma visão em que Deus o levou a um tremendo, horroroso e pavoroso vale de ossos secos. E a palavra diz que os ossos estavam sequíssimos. Quando Ezequiel foi levado àquele pavoroso e horroroso vale de ossos secos, Deus mandou que ele contemplasse aquele vale de ossos secos. E quando ele contempla aquele vale de ossos secos, Deus pergunta para ele: Ezequiel, meu servo, pode viver esses ossos? Ezequiel não tinha a resposta, e como ele não tinha a resposta, ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Naquele momento, Deus ordenou que Ezequiel profetizasse para aquele vale de ossos secos. Imagina você, Ezequiel, o profeta de Deus, profetizando para um vale de ossos secos. Algo inusitado, parecia uma loucura, mas Deus sabia o que estava fazendo. Deus estava mostrando algo exatamente inusitado para Ezequiel. E ele deveria transmitir aquela mensagem para o povo de Israel.
Quando Ezequiel profetiza em completa obediência ao que Deus dissera, uma coisa incrível aconteceu. Os ossos e os músculos se juntaram, os tendões e a pele apareceram e se transformou em corpos humanos inteiros e restaurados. Veja que algo tremendo. Mas havia um problema, estavam mortos, pois faltava a vida. Na medida com que Ezequiel profetizou, houve um reboliço naquele vale de ossos secos, osso se juntando ao seu osso, e então aparecem corpos, mas sem vida. Deus então ordena a Ezequiel que profetiza novamente, ordenando que o espírito de vida entrassem naqueles corpos sem vida. Ezequiel profetizou. Então a Bíblia diz que entraram naqueles corpos o espírito de vida e agora era um grande exército com vida. Meus irmãos, os ossos secos representavam Israel, que devido à sua desobediência e afastamento de Deus, havia caído nas mãos de seus inimigos. Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruína e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Mas a visão era de esperança. Deus estava mostrando para Ezequiel e ele ia transmitir para o povo que nem tudo estava perdido. Restava uma esperança. Se o povo se arrependesse, Deus teria compaixão. Iria devolver-lhe a vida. Ele restauraria o povo com seu espírito e o traria de volta para a sua terra. A morte e a devastação seria transformada em bênção. E foi exatamente isto que aconteceu. Deus estava esperando que o povo que havia apostatado da fé se arrependesse. Porque aquele povo afastado de Deus, distante de Deus, desobedecendo a Deus, levado cativo para a Babilônia, não passava de um monte de ossos secos. Mas se o povo se arrependesse, Deus teria misericórdia. Quem sabe eu esteja falando neste momento com pessoas, com cristãos, cujo a fé morreu, a vida espiritual morreu, acabou, a presença de Deus foi embora da sua vida, seu ânimo morreu, sua coragem morreu, sua esperança morreu. Eu quero dizer neste momento para você que Deus está dizendo que ainda há esperança. Volta para Deus, arrepende-te, pois, e receba a restauração de Deus. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A palavra diz que é tempo de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Você que está fraco na fé, você que espiritualmente falando morreu, a sua fé é vacilante,
Você perdeu o ânimo, a coragem de servir a Deus, de enfrentar as situações adversas. Perdeu a esperança. O Senhor está falando contigo neste momento. Ele ama você. Ele não quer perder você. Ele quer você de volta na igreja. Ele quer você de volta na presença dele. Ele quer você no céu. Ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus não desiste de você. Ele não desiste do ser humano. Toda a atuação de Deus é direcionada no sentido de conduzir o homem ao arrependimento. Se o pecado destruiu a sua vida espiritual, fracassou a sua fé, fez você morrer na fé, ainda há esperança. O pecado precisa ser, primeiro, reconhecido. Segundo, confessado. Terceiro, abandonado. E aí você recebe a restauração, o perdão e a justificação. A justificação é Deus perdoando os nossos pecados e tratando-nos como se nunca tivéssemos pecado. Mas se não houver arrependimento, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porém, nem tudo está perdido. Talvez você se entristeceu com alguma situação. E o seu coração está turbado. E a sua fé começa a vacilar. Nesse caso, o Senhor está dizendo: não se turbe o seu coração. Crede em Deus e crede também em mim. Deus sabe das lutas, das batalhas que seus filhos enfrentam nesta trajetória, nesta caminhada. Mas as lutas, os problemas, as adversidades, as crises, o sofrimento não podem ser motivos para abandonarmos a fé, para nos matar espiritualmente. Paulo disse que as lutas desta vida, as tribulações desta vida, não se comparam com a glória que nos há de ser revelada naquele dia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Disse ele: vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso não é maravilhoso? Não é motivo, motivação, incentivo para a gente enfrentar com coragem e firmeza
as lutas, as tribulações, os sofrimentos, as circunstâncias que a própria vida nos oferecem? Se você fracassou, o Senhor está dizendo, ainda há esperança. O vale de ossos secos se transformou num grande exército com vida. Isto significa, repito, que uma vida espiritual morta, fracassada, pode ser restaurada. Deus pode ressuscitá-la. E você pode voltar e ser fervoroso na fé. Se caso você fracassou, levanta a cabeça. Não se entregue aos fracassos, mas levanta a cabeça. Põe-te em pé e o Senhor falará contigo. O Senhor está dizendo aqui, virei outra vez. Portanto, se Ele está vindo, vamos esperar com expectativa. É tempo de partirmos para uma tão grande santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Virei outra vez. Meus irmãos, não turbe o seu coração por causa de guerras, violência, perseguição e tempos difíceis. O rei está voltando para reinar com justiça e nós reinaremos com ele. Isto é maravilhoso. Ele está dizendo, vos levarei para mim mesmo. Maravilhosa será a nossa recepção naquele dia, na glória. Profunda e eterna será a consolação que todos os crentes preparados e rejeitados pelo mundo terá naquele dia. Jesus falou, onde eu estiver, vocês também vão estar. É maravilhoso dizer que não estaremos sozinhos. O próprio Cristo estará conosco e nós estaremos com Ele no lar eterno para sempre. Portanto, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim. De cabeça erguida, com fé, coragem e firmeza, vamos caminhar, olhando para frente. Nada de retroceder, de olhar para trás, olhando para frente, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. As tribulações, as lutas, as crises, as dificuldades, os sofrimentos, o Senhor disse que nós teríamos de passar por tudo isso. Mas Paulo disse que sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração. Que Deus lhe abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no seu coração e te fortalecer
nesse tempo difícil. Nós precisamos estar debaixo da graça. A graça sustentadora, a graça capacitadora, a graça redentora, a graça salvadora, a graça que nos basta. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os internautas. Eu quero neste momento orar por vocês e com vocês. Quero que Deus abençoe a sua vida. Quero que Deus repreenda o mal, as enfermidades, a tribulação do coração, a tristeza, a angústia, essa raiz de amargura que está no seu coração será arrancada agora em nome de Jesus. Esse mal que está lhe atormentando vai sair agora em nome de Jesus. Você pode ser curado agora desta enfermidade, seja ela qual for. Liga o seu pensamento ao trono de Deus e vamos fazer a oração dos milagres, a oração da bênção. Deus vai operar milagres na vida física, na vida espiritual, na vida econômica e na vida emocional. Ore comigo agora. Curve a sua cabeça, mas ore com fé, ore com firmeza, ore para Deus repreender todo tipo de mal. Após pequeno acorde musical, entraremos em oração. Prepare o seu coração para receber algo muito forte da parte de Deus. Senhor meu Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento glorioso de oração, ó Pai, eu me coloco diante da sua presença para pedir, meu Deus, a santíssima misericórdia do Senhor. Senhor, perdoai os nossos pecados por palavras, pensamentos e obras, para que a nossa oração chegue na santa habitação do Senhor. Pois a tua palavra diz, meu Deus, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor e encobrem o seu rosto de nós para que não nos ouça. Por isso, meu Deus, pedimos que o Senhor nos perdoe e que esta oração possa adentrar no trono da graça, na santa habitação do Senhor. Querido Deus, eu oro por esta pessoa que está precisando agora, ó Deus, de uma intervenção divina do Senhor na vida dela. Eu sei, Senhor, que há pessoas neste momento precisando de uma bênção, simplesmente de uma bênção. Há pessoas precisando de uma cura, simplesmente de uma cura. Mas eu sei também, meu Deus, que há pessoas neste momento precisando mais do que de uma cura, mais do que de uma bênção. Há pessoas precisando e dependendo de um milagre. E milagre somente o Senhor pode fazer. O Senhor é aquele que traz à existência as coisas que não existem.
E eu creio, Senhor, que os nossos impossíveis são os possíveis do Senhor, e as nossas impossibilidades são as possibilidades do Senhor. Pai querido e amado, toca na vida desta pessoa, repreende, meu Deus, este mal, esta enfermidade, esse problema no lar, na família, no casamento. Repreende, meu Deus, joga por terra esta seta maligna, todos os dardos inflamados do maligno caiam por terra, em nome de Jesus. E que haja bênção na vida desta pessoa, que haja milagres, que haja cura, que haja prosperidade, que haja vitória, ó Deus, na casa, no lar, na família. Vitória na vida física, na vida financeira, na vida espiritual, na vida emocional. Senhor, toca neste coração ferido, toca neste coração turbado, toca, Senhor, neste coração amargurado. Tira, meu Deus, esta raiz de amargura deste coração ferido. Cura, Senhor, este coração machucado. Senhor, esta pessoa que está emocionalmente falando abalada, esta pessoa cujo autoestima está lá embaixo, esta pessoa que se sente solitária, oprimida, deprimida. Tira, Senhor, esta pessoa da solidão, repreende essa depressão, essa tristeza. Cura, Senhor, o emocional desta pessoa. Senhor Deus, repreende este câncer, esta Covid-19, essa tuberculose, esse mal, ó Deus, que afetou e está afetando a vida desta pessoa. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Senhor, esta pessoa que está fraca na fé, esta pessoa, meu Deus, que a sua fé está oscilando, esta pessoa que morreu espiritualmente falando, toca na vida desta pessoa, ó Pai, e traz de volta o espírito de vida. Restaura a fé, restaura a vida espiritual e que esta pessoa possa alcançar agora o perdão, a graça e a justificação. Toca, Senhor, na vida desta pessoa. Senhor, eu sei que há pessoas neste momento que estão chorando, derramando lágrimas, esperando, ó Deus, por uma bênção, por um milagre, por uma atuação divina na vida dela. Senhor, começa a atuar na vida desta pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Vai eliminando o mal, as enfermidades, ó Pai. Esta pessoa, Senhor, que está desanimada, renova o seu ânimo. Esta pessoa, ó Deus, que perdeu a esperança, traz de volta a esperança perdida. E que esta pessoa possa levantar a sua cabeça e recomeçar de novo. E que o Senhor possa conceder força suficiente para esta pessoa levantar e recomeçar de novo. Que a graça do Senhor possa cobrir esta pessoa agora. Senhor, toca na vida deste irmão. Alguém que está orando por um familiar. Alguém agora, meu Deus, está pedindo
por um familiar que se encontra hospitalizado no leito de enfermidade, quem sabe internado e até desenganado. Mas eu peço que o Senhor visita esta pessoa agora, restabelecendo, ó Deus, a sua saúde. Ó meu Pai, Tu és o Deus das mãos estendidas. A Tua palavra fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tapado para não poder ouvir. Tu és o Deus das mãos estendidas, e todas as vezes que o Senhor estendeu a sua mão, um milagre aconteceu. Então, meu Pai, estende as tuas mãos, toca na vida destas pessoas carentes, necessitadas, e opera milagres na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, é a nossa oração, é o pedido, ó Deus, dessa intercessão. Abençoa todas as pessoas que estão conosco neste momento, em todas as partes deste Brasil e até fora do Brasil. Que todos sejam alcançados pelas tuas mãos, pelos teus milagres, pelas tuas bênçãos. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém e amém, Senhor Jesus. E todos vocês que oraram comigo agora, digam amém. E eu digo agora em nome de Jesus Cristo, que vocês recebam a bênção do Senhor. Tome posse da sua vitória agora em nome de Jesus. Como servo de Deus, como ministro de Deus, eu digo, tome posse da sua bênção, do seu milagre, da sua vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com vocês, agora e para sempre.